Olá, você está na terceira temporada da Reconnect. Você sabe o que é hermetismo? O que é magia? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam muito bem-vindos, como diz meu amigo Roberto Leão. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD. Lembrando que se você perdeu qualquer um dos nossos programas, você pode ir aqui no nosso canal do YouTube, que o nosso editor Léo Casum vai colocar, e você vai lá e tem todos os programas na íntegra. Se você não quiser ver o nosso rostinho bonito, então a gente extrai o áudio de todos os programas e posta lá no Spotify, no Deezer, no nosso podcast, que é Reconnect. Então você ouve o áudio de todos os programas. A gente tem essa preocupação com a dicção, bonitinho, para que você não perca nenhum detalhe, como se você estivesse assistindo em qualquer parte do mundo. Aqui sempre comigo ele, o nosso historiador de plantão, Roberto Leão. E aí, Roberto? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Eu sou só um curioso. Eu sou adepto dos hermetismos pasquais, que nem Caetano, que nem Caê. E hoje nós estamos aqui para falar nisso, né? Vamos falar um pouco sobre o assunto. Mas antes eu queria falar com a galera reconectada, agradecer demais a repercussão que teve do programa passado, que foi com o nosso convidado, o Bernardo de Oxóssi. Ele passou para o outro lado da bancada, quebrou alguns tabus, desmistificou algumas coisas em relação à Umbanda. A gente teve uma repercussão ótima. Aliás, temos repercussões muito boas em relação ao nosso programa. As pessoas realmente se reconectam com a gente, comentam, mandam mensagem. Continuem assim. A gente precisa de vocês para fazer juntos essa reconexão. Então, vão lá no nosso canal do YouTube, como o Bernardo sempre fala, no nosso Instagram, e façam com a gente essa reconexão. Passem para os amigos, curtam, comentem. A gente precisa de vocês. É muito bacana a gente se sentir aqui reconectado, né, com essa galera toda. É isso aí. Então, Roberto, hoje a gente tem um tema muito interessante, né? Para falar hoje sobre hermetismo e magia, a gente está aqui com ele, que é português, autor de várias obras sobre o ocultismo, magia, hermetismo, é mestre de hermetismo, e ele vem falar um pouquinho com a gente sobre esse tema e muitos outros temas bacanas ligados a isso. Com a gente hoje, ele, Haharu Kahuti, meu amigo. Eu nem arrisco falar que eu erro, né? Eu sempre erro. Bem-vindo. E ao seu lado, a diretora de comunicação da escola do Haharu Kahuti, que é a Van, né? A Mila Prieto, muito bem-vinda! Olá, boa tarde, olá, tudo bem? Tudo jóia! Tudo bem, sejam bem-vindos. É uma alegria falar com vocês. Bem-vinda e bem-vinda. Igualmente. Para começar o nosso papo, Bela, primeiro eu queria até fazer uma pergunta. Vocês estão aonde? Porque a gente está fazendo esse programa de casa, né? A gente não voltou ainda para o estúdio, até porque a gente está ainda na pandemia, ela não acabou, então a gente está tomando os cuidados necessários. Então a gente está cada um aqui na nossa casa, gravando, fazendo esse conteúdo. E vocês estão aonde? Em que país? Estão aqui no Brasil? Estão em Fortaleza? Onde é que vocês estão, para a gente poder compreender o alcance aí da Reconnect? E estamos em São Paulo capital. Muito bem, perfeito. Maravilha, por isso que é bom os meus eletrônicos, né? Que a gente não tem fronteira. Sem dúvida. Verdade. A reconexão ela é virtual também, a reconexão não tem fronteiras mesmo. Eu queria começar fazendo uma pergunta, Bernardo, que é uma curiosidade que quando você estava apresentando o convidado, eu não arrisquei falar o nome, porque eu erro nomes, tradicionalmente. Eu sou craque em errar nome de convidado. Ele erra até João, mas tudo bem. Os mais simples eu erro. Mas assim, em relação à magia e hermetismo, como é que você começou? Como é que é a tua história, né, dentro dessas práticas? Vamos falar. Eu não comecei diretamente no hermetismo, comecei há muito tempo. Já quando eu era criança, devido a algumas experiências que tinha, eu tinha inquietações e perguntas sobre o que era o misticismo em geral.
Isso levou-me a procurar. Naturalmente que não encontrei o hermetismo de primeira vez. A primeira experiência que eu tive começou comigo muito novo, com um senhor bastante idoso, que na altura ficava num local na cidade do Porto, Portugal, ficava na Trindade, é uma zona, e esse senhor era espírita, na altura creio que era espírita kardecista. E então foi a primeira pessoa que me respondeu algumas perguntas que eu tinha, especialmente as coisas que eu via, determinadas presenças que eu sentia, que entretanto já mais novo tinha questionado a minha própria avó, que me levou a um padre da Ordem da Lapa, também no Porto, e ele também me soube dizer algumas coisas sobre o que é que eu experimentava. Naturalmente que um padre fez isto muito em off, mas na altura deu-me muitas explicações sobre as coisas que eu experimentava. Tenho muita sorte com o pai que tenho, e o meu pai foi a primeira pessoa a ajudar-me a procurar. Depois de eu ter começado com esse centro espírita, onde eu não frequentava para fazer a doutrina do espiritismo, mas era mais assistido, também que ficava no Bom Jardim, outra zona do Porto, eu fui apresentado ao meu primeiro iniciador, e esse iniciador, Jean-Jacques, vinha da ordem martinista francesa, portanto é uma ordem que é descendente de Papius, aliás ela foi fundada por Papius, entre outros, Eliphas Lévi, etc. Ela tinha uma matiz Rosa Cruz, não a Rosa Cruz Amorque, não a Rosa Cruz Max Sendel, mas a Rosa Cruz da doutrina seguida por Papos, Guaita, Rochas, por aí. Essa foi a minha primeira introdução ao misticismo, que me levou a estudar as obras mais clássicas. Todos conhecemos o Dogma e Ritual da Alta Magia de Eliphas Lévi, a Chave dos Grandes Mistérios, Tratado Elementar de Magia Prática, ABC do Ocultismo. Bom, essa foi a minha primeira base. Mas ao estudarmos e ao lermos isso, eu percebi, e o meu iniciador também percebeu, que eu precisava de algo mais prático, eu procurava o crescimento espiritual. E é aí que eu estudo com outros nomes já ligados àquilo que é o hermetismo moderno. E há uma grande diferença do hermetismo moderno em relação ao hermetismo clássico. O hermetismo clássico nós conhecemos na sua primeira fase, a fase do mitológico Hermes Trismegisto, que não se situa o nascimento dele em 3.000 anos, inclusivamente se fala de Hermes Trismegisto ensinando a Moisés, e isso está representado na Catedral de Siena, mas o hermetismo moderno já não é assim. O hermetismo levou à criação da alquimia, digamos, na época medieval, basicamente é toda simbólica, e esse hermetismo é um hermetismo muito críptico, muito interessante de estudar, altamente filosófico, ligado ao neoplatonismo, que também influenciou em muito a Cábala judaica, coisa que as pessoas não sabem. A Cábala judaica tem profundas raízes herméticas, aliás toda a sua prática tem profundas raízes herméticas, e no hermetismo moderno é aí que eu vou estudar com nomes como William Mistel, Moraisson, Ron Clark e, finalmente, o próprio Lumir Bardon. Lumir Bardon é filho de um grande mestre checoslovaco chamado Franz Bardon. Muito humilde na sua época, mas o principal propulsor do hermetismo moderno. E o que é o hermetismo moderno? Eu já tinha estudado várias doutrinas muito ligadas à ordem martinista e ao revivalismo esotérico e Rosa Cruz do início do século XIX, início do século XX e a sua continuação. Também toquei um pouco na Aurora Dourada, embora não tenha sido um sistema que me cativou tanto, a Golden Dawn. Basicamente por causa dos estudos crowleyanos. Eles caíam muito no trabalho mágico, no trabalho com os daimons goéticos, mas muito pouco sobre a transformação pessoal. Isso não se via. Em Franz Bardon é precisamente o contrário. Franz Bardon ensina o homem a transformar-se no mago. E esse é o caminho do hermetismo moderno, onde o dogma clássico é desmistificado e o hermetismo é revelado sob um ponto de vista transcendente de transformação pessoal e de crescimento interior. Depois de ter estudado três grandes obras de Franz Bardon, que são O Caminho do Verdadeiro Adepto,
tem um nome chamado magia prática, mas é um pouco disparatado. A prática de evocação da magia, né? Ele tem um que é a prática de evocação mágica, né? Mesmo, a prática da evocação mágica ao segundo, e finalmente o livro A chave para a verdadeira cabala. Isso mesmo, e foi esse livro, meu querido, que me levou a querer estudar. Eu já tinha estudado a Kabbalah do ponto de vista hermético, mas temos Dion Fortune, Israel Regardie, mas eu quis ir conhecer a Kabbalah do ponto de vista judaico e fui estudá-la com os judeus. Na Orachaim e na Beit Kadoshim, através de André Moshe Pereira e através das obras de Zev Ben Shimeon Halevi, um dos maiores cabalistas da atualidade e fundador da Kabbalah Society. Compreendi que a Kabbalah é profundamente hermética e que a judaica tem a Chokmah Nistorah, que significa sabedoria secreta, mas que não é praticada pelos cabalistas dos Mekubalim judaicos. Porquê? Porque a Kabbalah judaica está muito dentro de um frame religioso, que é a Torá e o Talmud. E então a parte da Kabbalah prática é o segredo que eles não podem falar. E bom, foram as chaves da verdadeira Kabbalah, que se lermos esse livro de Franz Bardon, vai falar do alfabeto, do abecedário, e não do Aleph Beit, das letras de criação que encontramos no Sefer Yetzirah. E fala do poder desses caracteres. Seria complexo explicar aqui, é um trabalho muito avançado, mas profundamente místico, e deve ser enquadrado no profundo misticismo que ele tem. Isso levou-me a conhecer também a Kabbalah judaica. E depois, agora chegaremos um pouco à Avam, como tudo começou em Avam. Antes de eu fundar a Avam, fundei a Fraternitas Hermética na Europa, uma escola absolutamente secreta e fechada, em 1998. Até 2009, sempre a minha vida foi uma vida de misticismo, retirada quase sempre do mundo, mas em 2009 eu tive que conhecer o mundo dos homens para saber o que é que eu ia ensinar, porque eu fiz a universidade e depois de estudar basicamente a minha vida foi misticismo absoluto, ou seja, o que eu tinha na altura uma clínica que combinava a medicina convencional e alternativa e era o contacto que eu tinha com o mundo comum. 12 anos assim quase. Até que eu compreendo que estava demasiado afastado para poder ensinar. A minha vida era iniciados, eu treinava iniciados, mas eu estava afastado de como era a vida comum, não estava próximo. De 2009 a 2019 eu conheço o mundo, vejo o bom e o mal do mundo e viajo pelo mundo inteiro. E é aí que eu percebo como é que esta humanidade funciona, coisa que eu não sabia, e vou entendendo alguma coisa e acho que ainda me falta entender outra tanta, porque isto de facto é complexo, o mundo é muito complexo. Houve uma prática no ano de 2014, onde eu fiz um ano intenso de prática, nesse interregno onde eu tinha que conhecer o mundo, eu queria regressar ao misticismo. E não era fácil. Porque eu percebia no meu próprio caminho, para não ser demasiado transcendente, que me faltava conhecer não só a humanidade, mas também partes de mim próprio. Quem vive isolado não se conhece, quem vive isolado não se experimenta. E eu, ao experimentar o mundo, conheci coisas e experimentei coisas em mim onde eu percebi, eu preciso de me aperfeiçoar, eu preciso de um aperfeiçoamento maior, preciso de crescer espiritualmente. Embora já conhecesse todas as práticas meditativas dentro do hermetismo, muitas delas ligadas também a outras tradições, eu senti que faltava algo. E num dos meus contactos, isto é transcendente e não há maneira de não colocar, eu falo com um servo de Deus, curiosamente pertencente aos Malakim, um Malak, portanto este é mesmo um anjo, porque Malak significa anjo, chamado Nakapel. Nunca tal eu tinha contactado com este ser. Isto foi numa prática que eu estava a fazer com um pequeno grupo e é aí que me surge e vem esta comunicação de Nakapel. E o que é que eu peço a Nakapel? Teria que vos contar que em 2001 o meu pai sofreu um grave acidente e eu consegui ser a expressão de uma cura imediata nesse meu pai. É pena ele hoje não estar aqui, senão ele falaria convosco. Isso é um fenómeno comum, está falado na minha página, ele próprio comentou lá. Em 2014 eu percebi, depois de amadurecer, que havia um método para exprimir essa potencialidade divina que tantos mestres falam pelo ser humano. Isso não é ser divino, é ser um veículo de algo que é divino. Então, em 2014, eu
ganho acesso a essa técnica, conforme expliquei hoje em dia, que se chama o despertar do Deus interior. Vou-vos ser muito franco. Eu ainda a aperfeiçoei. O meu irmão estuda budismo há 20 anos, com um grande mestre que já faleceu, Namkhai Norbu, e eu comentei com ele a prática. E aquilo, uma das virtudes do hermetismo moderno é que ele não é estático, ele evolui. E o motor meditativo que eu tinha, eu substituí-o por um motor meditativo de uma prática de Dzogchen. Dzogchen é a linha mais iniciática dentro do budismo tibetano. Comparei, experimentei a sugestão que o meu irmão me disse e então concebi esta técnica conforme ela está, combinando 3 correntes. Corrente hermética, corrente cabalística e corrente cristã. Verão depois desculpa te interromper, Haru. Claro. É isso que eu ia te perguntar, por exemplo. Alguns dizem que Hermes Trismegisto é uma deidade sincrética que combina aspectos de deuses gregos com o deus grego Hermes, né? Do deus grego egípcio Tote, né? Claro. Outros, no entanto, que era um legislador egípcio, né? E filósofo, que viveu por volta de 1500 a.C. a 3000 a.C., ninguém sabe, na verdade, a data. O hermetismo, em ambas as versões, é anterior ao cristianismo. Isso. Né? Em ambas as versões. Isso. Mas a prática hermética são citados nomes de anjos, como você falou, arcanjos, inclusive Jesus como Yeshua, né? Exatamente. Como isso se deu? Você disse que está em constante evolução. Eu vejo na sua escola, quando você esteve aqui em Fortaleza, que é um trabalho muito bacana que você faz, você cita nome de arcanjos, anjos. Como se deu isso se o hermetismo é anterior ao cristianismo? Não eram para ser citados, por exemplo, deuses egípcios e gregos? Passo a explicar. O hermetismo clássico ao que te referes começou aí, mas o hermetismo é uma escola viva. Por exemplo, tens o caso do budismo tibetano, Bernardo, que é muito fácil de ver. Começou com Buda, mas depois tens Milarepa, mas depois tens Marpa. O hermetismo acompanhou todas as filosofias da humanidade ocidental e com elas ele evoluiu. Repara o símbolo da Adão. Tens o caduceu de Hermes, de Mercúrio, depois tens a estrela da Kabbalah, que, como sabes, a Kabbalah vem no século XIII. A Kabbalah não é tão antiga quanto os judeus presumem que é. Sim. Mas os conhecimentos vêm até do Antigo Egito. E depois tens uma cruz cristã e, finalmente, o coração da nova era. O que é que isto quer dizer? O hermetismo cresceu e progrediu ao longo da humanidade, agregando conhecimentos e saberes. Repara, no caso, nós chamamos hermetismo cabalístico cristão da nova era. Fixai o nome, hein? O que é que isto quer dizer? Hermetismo tens a base filosófica que está sintetizada no Kybalion, mas poderias ver o corpus hermético e as doutrinas de Hermes que eram mais densas. Hermes é mitológico e real. Seria um mestre imortal? Seria um ser que durou 3000 anos? Ou seria um ideal hermético que começou em alguém e foi seguido por um conjunto de filósofos? Porque ele existe na Grécia, ele existe no Egito, ele existe em Roma. Quem foi Hermes? Todos e cada um de nós, quando olhamos para dentro, somos herméticos e fechados, olhamos para o nosso sistema. Hermes vive em cada ser humano, como Jesus vive em cada ser humano. Se Hermes é aquele que nos ensina as leis do universo, Jesus Cristo é aquele que nos ensina as leis de nós próprios, como seres humanos transcendentes, e o caminho do humano para o divino. Ele próprio representa isto. Haru, deixa eu lhe fazer uma pergunta, só aproveitando esse claro. mote. Eu, como se fala aqui no Ceará, eu acho lindo toda a sua história, eu acho lindo quem conhece, eu acho a coisa mais linda, como dizia a minha mãe, todo esse embasamento, né, de conhecimento, muita teoria, muita coisa prática também, mas assim, você fez algumas citações aqui que ficaram na minha cabeça martelando. A questão da sua busca espiritual que barrou, você falou que teve aquela coisa que barrou com a religiosidade judaica, porque aí já misturou um pouco com religião, o crescimento ali meio que se misturou com a religião. Você falou também da sua busca, mas é que você teve que ir para o mundo para conhecer um pouco a humanidade, falou de um jeito como se tivesse voltado. E a gente compreende magia, até a Eliphas Levi fala sobre magia como um processo de transformação. Você tem a sua vontade e aquilo transforma, de certa forma, as coisas e transforma o mundo.
falamos com vários sacerdotes, várias pessoas aqui de diversas religiões, e que eles usam muito, com outros nomes, alguns até não gostam de dizer que usam magia, porque tem um sentido às vezes pejorativo, mas para mudar o cotidiano das pessoas, para poder fazer com que as pessoas tenham esse processo de ajudar, facilitar, né? Congregar, agregar pessoas nesse processo de evolução. Muitos místicos e muitos estudiosos recebem críticas porque dá a entender, e é isso que eu queria perguntar, porque eu acho que as estão assistindo, muita gente deve estar perguntando, pô, e eu nessa história, eu como cidadão comum? Dá a entender que é um processo muito salve-se quem puder. É muito um processo individual e muito um processo egóico. Eu vou me transformar, eu vou evoluir, eu vou ser mago, eu vou chegar num nível maravilhoso de expertise, né, de práticas mágicas, porque eu. Como é que isso na prática, como é que você usa na prática para mudar a civilização, para mudar o cotidiano das pessoas, para melhorar esse mundo já tão cruel e tão maltratado? Essa pergunta é extraordinária. Não, Roberto, é a toda razão vida, pela qual toda eu vida criei a AVAM. ele bota alfinetezinho. É a razão pela qual eu criei a AVAM. Ao estudar algumas ordens mágicas, não convém, nem me compete dizer quais, eu vi isso mesmo, muito ego, muito ego. Quando eu criei a AVAM e fundei a AVAM, eu quis entregar um sistema para todos, algo que cada pessoa com o seu nível pudesse aproveitar do hermetismo, da transformação interior. E essa prática, como eu estava a contar em 2014, é um dos tesouros, digamos assim, de AVAM, que permite que o ser humano tenha contacto com aquilo que nós chamamos o Deus interior, ou o El Hai, o Deus vivo. Essa prática é uma das práticas do núcleo que nós temos dado aos nossos estudantes. Precisamente por isto. Como é que nós mudamos o mundo, meu querido amigo? Nós mudamos o mundo mudando-nos a nós próprios e mudando aqueles que estão à nossa volta. Se cada um fizer o que pode e ensinar a alguns, eu não tenho pretensão de ensinar a humanidade. Gostaria muito, deixei escritos para isso, mas pelo menos alguns, pelo menos uns poucos, que realmente consigam na prática, porque a sua pergunta está muito correta naquilo que diz a prática. A prática é fundamental. 1000 teorias não nos levam a lado nenhum. Ainda hoje eu falei com os meus alunos sobre isto. A prática é fundamental. A AVAM é isso mesmo. A AVAM é um sistema teórico, mas muito prático. Eu não sei se conhece a obra de Franz Bardon, sei que tu conheces, Bernardo. Franz Bardon faz a mesma coisa, dá um caminho prático. Para quê? Para que cada um evolua. Só que Franz Bardon é muito difícil, feito só. Então a AVAM acrescenta práticas que por si próprias fazem um aporte incrível daquilo que nós chamamos Or HaKodesh, luz divina, o que quiserem colocar. E essas práticas são profundamente transformadoras. Aquele que as pratica automaticamente melhora como pessoa e também como exemplo para os demais que estão à volta dele. É uma das perguntas que os meus alunos fazem muitas vezes. Mestre, a minha família, e eu queria que eles viessem, e eu respondo sempre, ser um exemplo. Ser um exemplo que eles queiram seguir. Ser um bom exemplo, ser um excelente ser humano. Pratica e faz o bem. E as pessoas seguir-te-ão. Não convenças ninguém. A AVAM faz isto. A AVAM é uma força transformadora. Nós estamos a começar agora. Uma das minhas dificuldades foi transmitir tanto conhecimento iniciático, e a minha experiência sempre foi com praticantes intensos, praticantes totalmente dedicados, para uma experiência que para mim é completamente nova. O público, com muitos sonhos, com muita fantasia, com muita aspiração, com muita descrença, cansados de serem enganados. Como é que nós vamos dar algo de bom a esta gente? Como é que nós vamos ajudar as pessoas a melhorar e a crescer? Em primeiro lugar, sendo um exemplo. E em segundo lugar, dando-lhes algo que eles, pela prática, comprovem. Algo que funciona. Que a pessoa faça uma prática e diga, aqui estão os resultados daquilo que eu fiz. Eu vi. E mais do que demonstrar, e como o mestre hermético tem que demonstrar, isso não afeta a nossa humildade. Eu digo que humildemente nós somos veículos de expressão divina e quando fazemos uma demonstração de algo, estamos a demonstrar que de facto Deus está presente em todo e cada ser humano. Essa é uma das premissas da AVAM. Nós somos todos iguais. Não há, ao longo da minha caminhada,
Todo ser humano é um ser divino. Cada ser humano tem Deus dentro de si próprio. E na mesma medida, na mesma quantidade, qualquer um de nós é igual. E é isto que as pessoas por vezes não entendem. Diz, meu querido. Claro, a escola Avan é uma escola ocultista, né, magística, né? Eu queria te perguntar, segundo o Novo Testamento Bíblico, por exemplo, são 3 reis magos os primeiros a dar as boas-vindas a Jesus recém-nascido. No Velho Testamento, há a disputa mágica entre Moisés e os magos egípcios. Exatamente. Nos Vedas, no Bhagavad Gita, no Corão, em diversos textos sagrados, há relatos similares. Né? Em Hollywood, então, há muitos filmes que retratam aí os magos como mocinhos, a exemplo, por exemplo, Harry Potter, né? Por que a magia, por que as escolas magistas ainda são tabu? Por que esses livros sobre magia, por que livros tão antigos, que remontam de 1800 e alguma coisa, 1909, quer dizer, séculos atrás, ainda é uma novidade para muita gente não sabe nem o significado de magia. Por que, no teu entendimento, isso acontece? Vou-te explicar uma coisa. Vamos ver a definição de magia. Magia é a ciência que permite ao ser humano modificar a realidade de acordo com a sua vontade. Eu tenho uma definição melhor para magia. Magia é a capacidade de produzir intervenção divina na nossa realidade e alterá-la. Bernardo Dossossi, sabes muito bem como é que isso funciona. Não é difícil. Eu tento. A magia dá poder ao indivíduo, tal como ao caminho. A magia dá-te as rédeas da tua vida, dá-te as rédeas da tua realidade. Hoje em dia põe-lhe o nome da lei da atração e tal, que é uma forma mais vagarosa de fazer aquilo que a magia já faz há muito tempo. O poder do indivíduo sempre foi combatido, porque às religiões de base não interessa, porque à sociedade poderosa não interessa, e então a magia foi passada para um primo pobre, foi ridicularizada, comparada com a charlatanice, que infelizmente foi mal usada. Inclusive, Pardon, né? Foi preso por charlatanismo, foi mal compreendido. Tantas, né? Conhece os místicos que não sofreram, porque olha que há muito poucos e eu também já fui sofrendo as minhas doses. Todos nós passamos por situações. Quando tu tentas acordar o mundo, já tentaste acordar uma pessoa. Quando chegas lá e dizes acorda, acorda, a primeira coisa que a pessoa faz é não quero acordar, pois é igual. A magia é tabu por causa do poder que ela carrega. E depois tu sabes, mas os ouvintes e telespectadores podem não saber e não fazer a associação, mas a Europa, a base da civilização ocidental, foi dominada pela Igreja Católica e pela Inquisição séculos. Tudo o que fosse magia tinha que desaparecer, era tudo mau, tudo era mau. E infelizmente essa atitude foi-se propagando até aos nossos dias. O que é que acontece? A magia é uma ciência divina. Ela não é nem branca, nem é negra, mas se trabalharmos com as forças de Deus, ela será sempre branca. Uma das coisas nos rituais de Avam é que nós entregamos sempre os resultados do ritual a Deus. Meu Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Isto é dito muitas vezes. Claro, eu costumo dizer o seguinte, que não existe nem magia branca nem negra. Negro ou branco é o pensamento de quem faz, né? Magia é magia. Magia é magia. Isso, concordo com uma vela, você pode fazer uma oração para tirar uma pessoa de uma cama doente, como pode fazer uma oração para o mal. A vela não tem culpa de nada, a chama não tem culpa de nada. Totalmente de acordo. Tu sabes que nós pensamos parecido com isto. É uma realidade. Mas dá poder, Bernardo. Mas dá poder. A magia real dá muito poder. Haru, quando você fala em magia real, para a gente compreender, na sua escola, a Havana, é isso? Sim, você trabalha com a magia, aquele processo prático que modifica coisas, que modifica estruturas, que é praticamente um processo químico, modifica ali a natureza, ou você trabalha mais a teoria, ou é uma magia que modifica o ser humano de forma sutil e espiritual por dentro, ou tem algo que realmente para quem não conhece, ou para os não iniciados, é algo que choca, que assusta? Mas você vai responder já já. Porque acabamos o primeiro bloco, você está com Haharu Kahuti e Mila Prieto, aqui é a diretora de comunicação da Avan, hoje sobre hermetismo e magia. Não sai daí que virou uma aula aqui, eu tô achando ótimo. Então não sai daí, tá? Voltamos já, é rapidinho.